ventando pra caramba, tô aqui vestido de pinguim, mas ao fundo está, como eu disse, o Lake Ontário, e lá ao fundo a cidade de Toronto, olha que beleza. Ventando pra caramba, eu vou sair daqui, vou começar a andar aqui no parque. Agora, primavera de Toronto, no meio da ventania aqui, deve estar uns 15 graus com esse ventinho, eu tô tomando aqui talvez uns 8, 7 sensação, né? E vou respondendo o sol na cara aqui, pra quem reclamou dos meus óculos escuros, né? E vou respondendo as perguntas aqui pra vocês, tá bom? A última rapidinha que eu fiz na semana passada, eu ia responder as perguntas sobre o HAARP e também sobre o Bluebeam, e acabei não respondendo sobre o Bluebeam, então respondo agora, tá bom? O projeto Bluebeam, ele consiste em fazer imagens holográficas, ou seja, imagens que não são reais, holográficas mesmo, como a gente vê de computador, para diversos fins, tá? Ou seja, principalmente para colocar nos céus coisas que não estão lá. Podem ser imagens de estrelas, imagens de asteroides, imagens de planetas, imagens religiosas, imagens de naves. O que o pessoal da teoria conspiratória, com o qual nós nos relacionamos muito bem, diz que o projeto Bluebeam ele vai ser usado para fazer uma invasão fake alienígena, ou seja, uma invasão que na verdade não está acontecendo. Então seriam imagens holográficas dessa invasão para que houvesse uma mobilização mundial, principalmente na criação de um exército mundial, tá? Para que toda a humanidade se unisse, se rendesse a um propósito que seria ir contra essa invasão alienígena, digamos assim. E a gente pode discutir quais seriam os objetivos, o que o governo secreto ganharia com isso, ou não, enfim. Mas esse não é o propósito de hoje. O propósito de hoje é explicar o Bluebeam. Então o Bluebeam está explicado. Mas podem enviar suas perguntas se ainda houver algumas dúvidas, tá bom? Aqui para vocês acompanharem. Eu acho que se eu virar muito vai ficar muita ventania. Então eu vou tentar ficar contra o vento, que vocês fiquem contra o vento aqui, tá bom? Eu tenho aqui mais algumas perguntas. A segunda pergunta de hoje, gente, na verdade a primeira que eu fiquei devendo o Bluebeam da semana passada, né? Para falar sobre a ressonância Schumann, então vamos falar sobre a ressonância Schumann. A ressonância Schumann, para ficar mais fácil de entender, é como se ela fosse o campo eletromagnético da Terra, tá bom? A gente sabe que todos nós, seres vivos, temos o nosso campo eletromagnético, e esse campo tem uma pulsação em hertz, ou seja, ciclo por segundo, isso que é o hertz, tá? Ciclo por segundo. Então, a ressonância Schumann ela foi descoberta, se eu não me engano, lá pelos anos 60 mais ou menos, se não me falha a memória, e identificou esse campo magnético da Terra, né? E esse ciclo, ele era mais ou menos 7,8 Hz, tá? Ou seja, ciclos por segundo desse pulso eletromagnético. O que acontece? Por que a gente está comentando tanto de frequência Schumann ultimamente? Porque essa frequência, que era para estar em volta desses 7 que eu mencionei agora, ela chegou a picos de mais de 160 Hz, 170 Hz ultimamente. O que isso quer dizer? Quer dizer que esse campo eletromagnético terrestre ele está muito mais agitado, não é verdade? Ele tá realmente em patamares que nunca foram vistos ou registrados. E quais seriam as consequências disso, né? E o porquê que está dessa forma? Então, o porquê, uma explicação um pouco mais esotérica, seria a Terra se preparando para esse novo momento, né? A gente subindo de fase, então indo... Vamos lá, mais uma vez, como eu disse na rapidinha da semana passada, eu não gosto muito de falar de quarta dimensão, quinta dimensão, mas para ter uma referência, é como se a Terra tivesse realmente indo da quarta para a quinta dimensão, então ela precisa aumentar a sua vibração. Ela aumentando a sua vibração, aumenta a sua frequência, a frequência Schumann, para mudar de fase, né? Dessa quarta para a quinta dimensão, como eu já disse. Então, o que está ocasionando isso? Os ventos solares, né? As tempestades solares, então o Sol está emitindo ondas eletromagnéticas mais fortes, o que realmente mexe com a frequência terrestre, obviamente. Todo o sistema solar está passando pela famosa nuvem de fótons, né, do universo, que
está agitando as frequências, não só a frequência Schumann da Terra, mas a frequência do Sol, a frequência de todos os planetas do Sistema Solar. Além disso, existem frequências também emitidas pelo Sol central de Alcione, né? O Sistema Solar, ele orbita a estrela de Alcione, onde lá também está sendo agitado, também tem pulsos eletromagnéticos vindo de lá. Então, basicamente, tá? Pra gente deixar a resposta curta aqui do Rapidinhas, é por isso que a frequência Schumann está aumentada. Então, estamos aí indo de 4 para 5D, basicamente, e a Terra se preparando para entrar numa nova fase. Tá bom? A gente sempre fala na frequência Schumann, então essa é mais uma resposta curta, mas vamos falando mais nas lives, vamos falando mais em outras rapidinhas, tá bom? Outra pergunta aqui, então, efeito Mandela. Fábio, o que é o efeito Mandela? Então eu vou contar para vocês mais ou menos do que se refere o efeito Mandela. Eu vou andando aqui num caminho um pouco mais estreito, vamos ver, se eu cair eu deixo gravado aqui, vocês dão risada, tá bom? Principalmente que eu tô todo de pinguim aqui. O negócio é o seguinte, o efeito Mandela, eu comentei dele em algumas lives passadas, ou vídeos passados, em que eu disse que a gente já mudou. O pessoal fica assim, falando de realidades paralelas e tudo mais, e eu falei assim, gente, só o ano passado a gente mudou umas 3 ou 4 vezes de realidade paralela e nem percebeu. E aí o pessoal ficou impressionado, nossa, é mesmo? Será que isso acontece? Eu falei assim, procura o que é o efeito Mandela. O efeito Mandela, basicamente, foi o nome dado para essas falhas, digamos assim, tá? Vou ver se eu consigo deixar o lago aqui de fundo para vocês, com o patinho, com tudo lá, olha só que beleza. Essa falha, primeiro, o nome é de Mandela porque houve debates de quando o Mandela foi preso e se o Mandela morreu na prisão ou morreu depois que saiu da prisão. Então tiveram pessoas que tinham lembranças vívidas do Mandela tendo morrido na prisão e outras pessoas batendo o pé no chão dizendo que lembram do Mandela sendo livre, saindo da prisão e tudo mais e morrendo anos depois. Por isso que foi chamado de efeito Mandela. Mas existem diversos outros acontecimentos de pessoas, nomes de filme, ocasiões históricas, coisas da vida pessoal das pessoas. Quando eu mencionei isso em live, muita gente me disse, nossa, eu tive lembrança de quando um parente meu morreu e a minha irmã tem uma lembrança completamente diferente. Então esses são os efeitos Mandelas, ou seja, são detalhes, são resquícios de memória dessa mudança de realidade que acontece sem a gente perceber. Pode estar acontecendo uma agora, nesse momento, e eu não estou nem percebendo. Na verdade, eu comecei o vídeo com a camisa azul, agora com a camisa rosa, vocês não perceberam, eu não percebi, enfim. Certo? E se você voltar o vídeo, eu vou continuar com a mesma camisa rosa. Então, mais ou menos isso. Esse foi o efeito Mandela, a gente muda de realidade sem perceber, né? Olha só que coisa interessante. Vamos para a próxima pergunta, é última de hoje, né? Fábio, fale sobre os famosos hologramas, eu não entendi muito bem o que é e tudo mais. Então vamos deixar bem claro o seguinte, gente, eu vou caminhando aqui para uma praia, para vocês verem que aqui em Toronto também tem praia, nesse parque aqui também. Essa praia é meio fajuta, mas eu vou mostrar um pouquinho para vocês, tá bom? Ainda mais hoje está meio frio, aliás, estou passando um frio do caramba aqui. Os hologramas, gente, a gente precisa separar a definição de hologramas da tecnologia e hologramas espirituais, do jeito que a gente fala, né? Hologramas da tecnologia é aquele que eu estava falando do projeto Bluebeam, por exemplo, é aquele que a gente vê no seriado Star Trek, ou que a gente vê em filmes de ficção científica, tá? São aquelas imagens holográficas de pessoas que estão à distância, ou enfim, de objetos. Hoje está muito mais comum da gente observar isso, né? Os hologramas que a gente comenta aqui espirituais são basicamente cocriações, tá? Elas podem ser cocriações tecnológicas, do astral, tá? Ou cocriações nossas mesmo, tá? Da mente. Então quando a gente diz, por exemplo, que uma vida passada sua pode ser holográfica, ela pode ser uma cocriação sua aqui em vida ou entre vidas. Como isso funciona? Basicamente, a gente fica sonhando acordado.
cuidado, né? Quando a gente fica assim, ah, esse exemplo é muito bom, eu ouvi do Rodrigo Romo uma vez e vou guardar para mim. Olha aqui a praia de fundo para vocês, tá bom? A gente passa a vida inteira pensando assim, ah, se eu ganhar na Mega Sena, meu Deus, eu vou comprar um barco, vou comprar uma casa, vou viver em Mônaco, vou comprar um carro de Fórmula 1, vou sair dirigindo nas ruas lá, e passo a vida inteira sonhando com isso. O que você está fazendo? Co-criando esta realidade. Só que essa realidade, ela não vai ser materializada nessa vida agora que você está vivendo. Ela vai virar um holograma na sua vida. Então, quando você desencarna, quando você morre, para onde você vai? Para sua cocriação. Ou seja, você vai ser um milionário lá no astral. Tudo mentira, você que cocriou, tá? Você tá, na verdade, você tá lá no umbral, todo encolhido, mas a tua mente tá o quê? Viajando naquela mansão, naquele carro de Fórmula 1 que você tanto passou a vida inteira desejando e cocriando e tudo mais. Então este é um holograma, isso é viver um holograma, isso é viver uma encarnação. Podem ser encarnações inteiras, vidas inteiras, de você nascer até você morrer dessa forma. Isso também pode ser implantado, esses hologramas também podem ser implantados tecnologicamente pela turma que gosta de nos enganar, aqui que a gente menciona eles de vez em quando, não é verdade? Eles também podem implantar isso tecnologicamente na nossa memória espiritual, no nosso corpo energético, e fazer com que nós, com o objetivo que a gente tenha culpa, por exemplo, implanta a memória de que você foi Nero e colocou fogo em Roma. Então você quando desencarna, ou você quando se encarna, né? Ou você quando acessa a memória de vidas passadas, vê lá, eu fui Nero, coloquei fogo em Roma, agora eu tenho essa culpa, eu matei tanta gente, eu fiz mal para tanta gente, agora eu tenho que repor isso, eu tenho que voltar na Terra e continuar encarnando aqui para poder pagar toda a minha dívida. Quer dizer, é tudo mentira, você não viveu aquilo, por isso que eu digo que é muito perigoso a gente fazer terapias de vidas passadas, principalmente com quem não sabe o que está fazendo, porque a gente pode reviver um holograma, e vivendo um holograma, estamos absorvendo culpas que não são nossas, né? Ou seja, você não foi Nero, porcaria nenhuma, e a culpa não é sua. Esse é o perigo do holograma, tá bom, gente? Eu vou terminando o vídeo aqui no meio dessa ventania, mas falando pra vocês o seguinte, tô mostrando esse parque aqui, nesse dia que não tá muito legal, choveu um pouco o dia inteiro, e também é excelente ideia, né, vir aqui fazer esse vídeo agora. Vou mostrar pra vocês um perrenguinho aqui do Fábio também, né? Esse parque aqui ele não é muito turístico, apesar dele ficar atrás de uma universidade, da Humber, uma das maiores universidades aqui de Toronto também. Mas não é um lugar turístico, então eu prometi que ia levar vocês para alguns lugares que não são muito turísticos e trouxe vocês aqui pela primeira vez. O dia não tá tão bonito, tá ventando pra caramba, eu tô com frio, mas que vale a pena é a informação do vídeo, não é verdade, gente? E vou fazer outros vídeos com vocês em outros lugares, em dias mais bonitos, enfim, com outras paisagens, tá bom? Semana que vem a gente volta com mais rapidinho. Beijo pra vocês, tchau, tchau, gente, até a próxima. Obrigado, viu?